Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para deixar notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama. E como aqui está dizendo, né, embaixo passando na sua telinha, nos ajude a chegar aí aos 500 inscritos. Peço a você, por gentileza, se você gosta do meu conteúdo, repasse esses vídeos aos seus amigos, aos seus conhecidos, aos seus grupos de WhatsApp, Instagram, Telegram, seja da forma que for. Nos ajude aí a alcançar mais inscritos e poder chegar a mais vascaínos. Vamos trazer notícias aqui importantes hoje sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo. A CBF definiu a paralisação do Campeonato Brasileiro. Ontem nós fizemos um vídeo aqui sobre o apanhado da CBF, né? E o pedido dos clubes junto ao Ministério do Esporte para essa paralisação acontecer. Então aqui a gente pode tentar entender o que isso pode interferir nos clubes negativamente, mas também, principalmente aqui, o assunto é o que essa paralisação pode ajudar ou atrapalhar no Vasco, beleza? Quando na gravação desse vídeo aqui, a gente já sabe sobre a liminar que o Vasco conseguiu, o Associativo conseguiu, então a 777 está fora do controle do Vasco, e isso é um fator determinante. Então, eu quero trazer aqui para você a paralisação de quantas rodadas vão ser no jogo contra o Flamengo, que seria nesse sábado, às 9 horas da noite, no Maracanã, e no outro final de semana, contra o Palmeiras, que também foi adiado, tá? Os jogos da Copa do Brasil continuam normalmente e, a princípio, Vasco e Fortaleza marcado aí para terça-feira, às 9h30 da noite, em São Januário. Então, você que, de repente, que estava esperando um clássico contra o Flamengo, não vai ter esse clássico contra o Flamengo. A CBF definiu em nota que vai ficar 2 rodadas parada pelo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu acredito que isso seja um meio, né, do presidente da CBF segurar isso até a reunião do dia 27, porque os clubes estavam reclamando muito da falta de interesse da CBF em relação a isso. A CBF comunicou que teria reunião, mas essa reunião seria com os conselheiros no dia 27 de maio. Então, no dia 27 de maio, até lá, o que aconteceria com as rodadas que continuassem, né, com os clubes que são do Sul? No caso, eles já estão a 3 rodadas, se eu não me engano, sem jogar, então eles ficariam possivelmente mais 3, e aí isso aí poderia acarretar em algum prejuízo. E mediante o pedido dos clubes, mediante o pedido dos clubes não, né, dos 3 clubes gaúchos, depois do pedido do Ministério do Esporte e, consequentemente, 15 clubes brasileiros quiseram a paralisação, a CBF teve que acatar. Fora pressão externa, fora influencers, fora youtuber falando sobre isso, porque eu ontem mesmo falei que achava justo a paralisação. Mas conversando com amigos hoje, tem amigos que me mostraram um outro lado que para eles talvez não importe, que eles perdem, né, algum tipo de renda aí em cada jogo que é deixado de transmitir, né, pelo menos nesse período. Mas eu continuo com minha posição, achando que realmente a paralisação é necessária. E agora eu quero trazer uma reflexão a você. O que isso pode trazer de impacto ao Vasco da Gama, né? O técnico, como a gente sabe, o Álvaro Pacheco, já foi demitido lá do Vitória de Guimarães e está a caminho do Brasil, possivelmente chegando no final de semana. O problema maior é essa liminar que saiu hoje, no dia 16 aí, à noite, né? Agora, meia-noite e pouquinho, a liminar concedida, porque o associativo entrou com um pedido de fraude, né, no contrato em relação ao artigo 6º da lei da SAF e em relação também à falta de garantias com os aportes. E isso foi atendido pelo juiz. Tá certo que liminar cai a todo momento, né? Amanhã, se a 777 Partners chegar e com o jurídico dela recorrer a essa liminar, pode ser atendido também com as devidas justificativas. Porém, a 77 Partners, nesse momento, hoje, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, agora, meia hora depois que saiu a notícia aí para vocês, não está no controle do Vasco. Não está no controle do Vasco, e o associativo retoma o controle por ser agora o sócio majoritário do Clube de Regatas Vasco da Gama SAF. Tá? Então, essa paralisação poderia ajudar o Vasco no sentido de treino. Só que na terça-feira a gente tem aí o jogo contra o Fortaleza, um jogo importantíssimo, o jogo da volta. A gente empatou lá em Fortaleza, né, o Castelão, por 0-0, e a gente precisa fazer o resultado aqui, ganhar esse jogo bem jogado, e eu espero sinceramente
que o associativo mantenha as negociações da SAF em relação a técnico, porque a gente precisa de um técnico para ontem. Tomara que eles não entrem amanhã e mudem isso. Então, se o Álvaro Pacheco está chegando, espero que o Pedrinho receba, e aí ele possa fazer o trabalho dele com excelência nesses dias aí e para os próximos jogos. Ele, de qualquer maneira, não estaria no clássico, que seria no sábado, então a gente ganha um tempo aí para ele armar o time, caso ele realmente seja efetivado técnico, com esse imbróglio todo relacionado a SAF e o associativo, mas se ele se firmando mesmo como técnico, ele tem aí até terça-feira para treinar o time, né? Chegando no final de semana, ele consegue uns 2 dias aí entender o time, e não sei se ele vai a campo ou se o Rafael Paiva continua, mas depois disso ele tem mais aí quase 8 dias para trabalhar, 8 a 10 dias, até o retorno do Campeonato Brasileiro, que possivelmente será, se nada mudar, né, diante da reunião lá, será no dia 2 de junho, contra o Cruzeiro, em São Januário, às 6h30, é até onde está aqui a tabela confirmada, né? Posteriormente a isso, se tudo tiver resolvido, no dia 12/6 o Vasco já pega o Juventude lá, no Rio Grande do Sul, se tiver resolvido, se não tiver, possivelmente seja em outro lugar, e aí a gente vai vendo o que o Vasco vai poder fazer relacionado a essa paralisação ou não, bons para alguns, ruim para outros, né? Para o Vasco, eu acho uma ótima oportunidade para poder o técnico chegar nesse momento e compreender o time. Só que agora tem esse agravante e eu não sei como vai ficar isso até amanhã. Se o associativo pode se meter nisso, se não pode, porque é bem claro o código 477 do Código Civil, que a empresa perde o poder político e financeiro, ou seja, não pode opinar em nada e também não pode pagar e fazer nada. E aí o Vasco pode ficar à mercê aí dessa liminar. Vamos ver o que vai acontecer amanhã, mas a princípio essa paralisação foi colocada pela CBF de tanta pressão que eles sofreram, porque na verdade a CBF estava se eximindo, na minha visão, tá? Opinião minha, se eximindo da culpa e jogando para os clubes. Quando os clubes se firmaram e 15 clubes quiseram e os outros clubes não, né? Ali eu acho que não sei se são mais 5 ou 3 que são ali, os clubes quiseram essa questão da paralisação, a CBF se viu meio que sem ter o que fazer. Pô, a pressão está vindo, os presidentes estão reclamando porque a reunião é dia 27 ainda, e realmente é muito injusto. E só que o colega falando comigo hoje, mesmo não mudando minha posição, foi válida a conversa, porque ele foi e falou, Léo, o que vai adiantar o Campeonato Brasileiro parar nesse momento, né? Os times que não tem nada a ver. Se a Copa do Brasil continua, né? Se a Sul-Americana continua, se a Conmebol Libertadores continua normalmente para os times brasileiros, tá? E realmente ele tem razão. Se a gente for parar para analisar, o que vai mudar, né, para a galera do Rio Grande do Sul? Só para eles não terem mais jogos adiados. Vai adiar todo mundo igual. Só que o calendário brasileiro ele é super apertado e esse ano ainda tem Copa América, que é outro calendário que aperta demais também o futebol brasileiro. Ele estava todo definido e já apertado. E agora, talvez, eu acredito que o Campeonato Brasileiro lá na frente não termine em dezembro, mas vai terminar lá para janeiro ou fevereiro do ano seguinte, porque vão faltar rodadas e os times vão aí rechaçar isso de forma efetiva para poder ter o descanso necessário, porque senão você estoura jogador, é jogador lesionado, são série de coisas que trazem esses fatores de maneira negativa. E também eu acharia que seria muito válido, de repente, os clubes se juntarem, né, se não fossem paralisar, mas já está definida a paralisação, para poder dividir essa renda de alguma forma para mandar para o Rio Grande do Sul. E nisso a gente vai ver como é que vai ficar daqui a 2 rodadas, ou seja, hoje é dia 16, né? Esse horário que eu estou falando com vocês. Então, até voltar ao Campeonato Brasileiro, vai ser lá no dia. Deixa eu ver aqui. Vasco. No dia. No dia 6 que eu falei? No dia 2/6. Dia 2/6 que o Vasco joga. Então, ou seja, se o Vasco joga, né? No dia 2/6, cara, tá muito complicado. Por exemplo, são 20 times. 15 quiseram e 5 não, né? Até onde eu sei. Então, ele acatou a questão dos 5 times até dia 27 de maio, que é quando vai ter reunião. Se não houver mudanças, o Brasileirão volta em 1º de junho, foi o que eu disse, o Vasco joga no dia 2, né? Na 9ª rodada. E esses jogos provavelmente terão marcações futuras
aí realizadas. O site do Vasco informou que o Vasco devolverá automaticamente todos os ingressos já emitidos, comprados, né, pelos torcedores. Se for via Pix, em 72 horas. Mas se foi ali no cartão de crédito, eles vão fazer o estorno imediato, beleza? E Pix até 72 horas para você ter seu dinheiro de volta aí dos ingressos comprados para o Maracanã que você comprou para o jogo Vasco e Flamengo. Na segunda-feira, como a gente sabe, né, os 11 times da Liga Forte União, eles se uniram e foram a favor. E aí ficaram faltando mais 4 times, né, que não são da Liga Forte. E eles se juntaram ali depois e conseguiram esse aval aí também. Então o presidente da CBF estava meio relutante com isso, porém ele foi e cedeu a isso aí, né? O presidente deixou claro que a decisão seria dos clubes, até para poder meio que forçar os clubes a continuarem, mas os clubes se mantiveram na posição ali, os 15 clubes, e os outros que não quiseram também se mantiveram nessa posição. E tá tudo certo, tá? Ninguém contra ninguém. Mas aí a CBF teve que tomar uma posição porque a reunião era no dia 27. Eles poderiam sim ter convocado uma reunião extraordinária, mas o presidente da CBF preferiu protelar isso para o dia 27. E protelando isso, automaticamente você está sendo injusto também com os times gaúchos de alguma forma, porque espera uma resposta, né? O negócio lá está muito sinistro, muito sinistro. E então a gente tem que, de alguma forma, ajudar. Se essa é a melhor solução, eu não sei, mas eu acho que seria mais justa nesse momento em pensar em vidas, em pensar em humanos que lá estão, em pessoas que nesse momento estão encontrando os corpos dos seus familiares, né? Em jogadores que estão lá ajudando. Então isso é muito importante. Não só jogadores, né? Uma série de lutadores do UFC, tem uma galera lá legal ajudando surfistas, né? Como o Pedro Scooby, e aí a gente vai vendo que cada vez mais se movimentando isso, e a gente não sabe quando que isso vai acabar no Rio Grande do Sul, quando que essas águas vão baixar lá. E aí, provavelmente, 2 semanas seria um prazo até a reunião, mas também um prazo mais prolongado para os times ficarem tranquilos lá, tentando arrumar CT, tentando ver outro lugar para treinar, para ver se volta no dia 1º de junho. Né? Eu acredito que isso vai se resolver e dia 1º realmente volte o campeonato normalmente na 9ª rodada. A 7ª e 8ª estão suspensas. Então, se liga para você não se perder. Campeonato Brasileiro, 7ª e 8ª rodada estão suspensos pela CBF devido ao que aconteceu no Rio Grande do Sul. Já aproveito aqui esse vídeo para pedir a você para se inscrever no nosso canal. Essas foram as informações da suspensão da CBF e pedir a você também para que você deixe seu like, comentário para o nosso vídeo chegar a mais vascaínos. E também fazer um outro pedido especial a vocês. Se você ainda não ajudou o Rio Grande do Sul de alguma forma, procure uma entidade séria, procure locais que estão levando aí, né? Como eu digo sempre aqui, os Correios estão fazendo esse trabalho de logística e recebendo em seus postos, em qualquer agência dos Correios, você consegue entregar mantimentos como água, como alimentos, né? Secos, material de limpeza seco, você consegue entregar roupa de cama, mesa e banho e ração para pets, tá? Eles estão aceitando isso e levando isso em CDLs, tudo fechadinho, direitinho. Se você tiver alguma dúvida, chegue na agência e pergunta como isso está sendo condicionado, tá? O Correio faz isso aí de graça nesse período com o Rio Grande do Sul para levar até o Rio Grande do Sul com sua logística todo o material que eles precisam. Então, eles estão precisando de mais. A gente está voltado para lá, fora do país está voltado para lá, já conseguiram toneladas de alimento, mas a gente vai precisar ajudar com muito mais. Não é só alimento, não é só água, nesse primeiro momento sim, mas posteriormente, né, eles vão precisar de ajuda psicológica, eles vão precisar de ajuda médica, eles vão precisar de ajuda financeira para reconstruir suas vidas, e aí a gente precisa sim, de alguma forma, se a gente puder e quiser, óbvio, né, porque você que está do outro lado não é obrigado a nada, mas vamos ter consciências, né, consciência. Hoje são eles, amanhã pode ser conosco, e a gente, de repente, está passando por essa situação. Vamos ter empatia, vamos nos colocar, ou tentar colocar no lugar dos outros. Lembre sempre, você está na sua casa, você está de frente de uma televisão, igual eu estou aqui no meu computador, e eles estão lá passando por esse momento difícil de alagamento, de afogamentos, de pessoas mortas, de animais mortos, de casas destruídas, de um estado inteiro devastado pela natureza, tá ok? Então, fiquem todos com Deus. Essas são as notícias aí da paralisação do Campeonato Brasileiro. Meu nome é Léo Azevedo e saudações vascaínas para vocês.